Em 2024, o Guaraná Antártica atingiu marcas impressionantes, tendo crescido 50% as vendas da sua versão zero calorias e, junto com isso, conseguido estar presente em 1 milhão de pontos de venda. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a estratégia da Ambev que fez a marca Guaraná Antártica crescer tanto. E para isso, vamos ter a honra de receber aqui o Leandro Ligeiro, diretor corporativo de vendas da Ambev. Então, se você quer descobrir tudo sobre esse case tão interessante, fica aqui até o final e aproveita para seguir o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing. Para quem é novo por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você está precisando contratar os melhores profissionais nessas áreas, corre lá em forsales.com.br e conhece um pouquinho mais sobre a nossa metodologia especial e pioneira que transformou a For Sales na maior empresa do segmento. Feitas as devidas apresentações, Eduardo, queria dar as boas-vindas ao Ligeiro. Seja muito bem-vindo, Ligeiro. Uma honra te receber aqui. Fala, Maurício. Fala, Eduardo. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui. É muito bacana o projeto que vocês vêm desenvolvendo. Assim, realmente é um privilégio poder fazer parte desse grupo tão seleto de profissionais que tentam compartilhar um pouco das experiências, né, de carreira, dos cases. Então, assim, muito feliz e contem comigo assim, para ser um papo bem bacana, de troca, que no final acho que o que importa é o conhecimento que a gente sai daqui juntos. Né? Muito legal, Ligeiro. E falar de um produto tão brasileiro, né, com tanta brasilidade aí, é sempre legal para reforçar o nosso conceito de brasileiro, né? Então, tô animado para essa conversa. Edu, como é que tá? Tá animado? Super animado, obrigado pelo convite, Maurício. Ligeiro, prazer ter você conosco aqui, um privilégio ouvir essa companhia que a gente tanto adora. Eu, particularmente, tenho um carinho muito especial, né? E comecei minha carreira aí e tenho certeza que quem está nos acompanhando agora também vai ficar super empolgado com o que você vai compartilhar conosco, seguramente, dessa marca que é público notório, que é uma marca amada pelos brasileiros, né? Todo mundo que mora fora do Brasil tem o lugarzinho que encontra lá que vende produto brasileiro para matar a saudade do Guaraná. Ligeiro, quando eu fiz a introdução do programa, eu falei de dois resultados muito expressivos, né, do Guaraná Antártica. O aumento de 50% das vendas do Guaraná Zero e o atingimento de 1 milhão de pontos de venda no Brasil, né? Vamos separar a pergunta em dois, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória e o que fez, né, esse Guaraná Zero conseguir aumentar em 50% as suas vendas. Legal. Hoje a categoria, né, de não açúcar, ela vem crescendo bastante assim no mercado brasileiro. É uma tendência de saudabilidade. E a gente já vinha, de alguma maneira, escutando dos nossos consumidores que existe uma oportunidade em relação ao sabor da nossa versão zero, né, do nosso Guaraná Zero. E foi bem legal assim esse processo, porque normalmente toda mudança ela vem com um certo receio, porque as pessoas podem ter medo das consequências. E eu acho que esse foi um bom exemplo de como que a Ambev ela conseguiu ser ousada nessa frente de inovação e, ao mesmo tempo, ter uma escutativa com o consumidor. Então, foram mais de 100 testes para testar o novo sabor. O time do supply e de tecnologia aqui da Ambev é um time incrível. Eles, assim, a cada ano eles conseguem ser melhores e eles vieram com uma proposta muito bacana através do aroma e conseguindo, pelo aroma, trazer um sabor muito semelhante ou praticamente igual ao sabor do Guaraná original, né? Então, eu te diria que assim, a primeira etapa foi fruto de tecnologia escutativa para que a gente tivesse, de fato, um produto vencedor, né? E para que depois essa marca, né, o Zero, ela tivesse na mão de todos os consumidores, foi toda uma estratégia integrada de vendas e marketing, né? Então, pensa que todas as nossas campanhas, planos de comunicação,
mídia, ficaram com 100% da identidade visual para o zero. Lembrando que o Guaraná Zero, ele também teve um upgrade em relação à identidade visual, não foi só o sabor. A gente trouxe mais creaminess para a embalagem, para o VBI da marca, a gente colocou uma tampa colorida na lata, então esse creaminess foi fundamental também para a construção da marca. E a gente também garantiu que no plano de trade marketing, nos planos de evento, em todos os planos, o Guaraná Zero estivesse presente, né? Então, desde ter esse sabor em todas as embalagens, com o preço correto, gerando os trials nos principais eventos. Então, foi muito legal. E os nossos KPIs de sucesso, nossos indicadores de sucesso, sempre tendo o Guaraná Zero como um indicador a ser controlado, né? Então, não era mais só sobre o Guaraná, era sobre a performance do Guaraná e se o Guaraná Zero ele vinha tendo a performance que a gente imaginava. Então, assim, foi muito legal assim, a jornada. Eu acho que essa não é uma jornada de uma área sozinha. A gente fala muito aqui, eu particularmente assim, acredito muito na integração das áreas, então a gente faço sempre muita questão de ressaltar o papel que a área industrial tem aqui dentro da Ambev, que eles realmente fazem assim muitas vezes milagre, né, com a parte de tecnologia, e todo o time assim de marketing também assim realmente muito campeão para ter essa ousadia de fazer o teste, escutar bem os consumidores e vir com essa proposta final. E aí no final a gente de vendas tendo um plano para como que isso desceria na ponta. Então, acho que esse foi um pouco da fórmula do sucesso aí para o Guaraná Zero. Muito bom. E eu imagino que chegar em 1 milhão de pontos de venda é um desafio gigantesco, né, Ligeiro? Conta pra gente como que a empresa ela estruturou essa estratégia de distribuição para ter uma presença tão robusta no mercado, assim, quais que são os aspectos que têm que ser muito bem trabalhados para conseguir ter essa distribuição tão grande? Legal. Eu acho que assim, eu vou dar alguns passos para trás. Fica tranquilo. E eu acho que um pouco da jornada, né, ela passa pela transformação digital que a Ambev viveu ali no início de 2020, 2021, quando a gente passou a ter o BIS, que é uma plataforma digital assim que passou a ser extremamente conhecida no mercado, né? Então, a jornada do BIS ela passou pela adoção dos clientes no primeiro momento. Então, o cliente entendendo o que era o aplicativo. No segundo momento, o engajamento, até o momento de personalização, né? Então, hoje, existe muita tecnologia por detrás do BIS que garante que cada cliente seja conhecido num nível de detalhe a ponto de saber o que é importante para que esse cliente aumente o seu faturamento, porque ele faz o benchmark de acordo com a região que ele está localizado, ele compara esse mesmo cliente com clientes muito semelhantes que vendem um portfólio, né, justamente muito específico, muito parecido, ele faz as propostas, ele faz as recomendações. Então, todo esse engajamento, essa personalização de comunicação, proposta de vendas, foi sempre muito fundamental. E aí, toda a parte de order taking ficou no BIS. Isso fez com que o cliente que antes só tinha uma visita na semana do vendedor da Ambev passasse a ter acesso a todo o portfólio da Ambev 24 horas por dia, 7 dias na semana, e que no momento que o representante de negócio da Ambev chegasse, ele tivesse um papel muito mais de execução, sell-out. Como que esse representante de negócio passa a fazer parte da estratégia comercial do cliente e não necessariamente da Ambev, né? Então, o sucesso do cliente ele passou a ser fundamental para a gente. E aí, dito isso, que você passa a conhecer muito melhor o cliente, muitas coisas começam a aparecer. Então, por exemplo, a indústria de não alcoólico hoje, ela é uma indústria maior do que a de cerveja, né? Quando você pega a indústria de não alcoólico versus cerveja, a não alcoólico ela é maior. E dentro de um conceito da Ambev, né, que é uma empresa que começou muito mais forte, ela é mais conhecida por ser cerveja, uma cervejaria, você abriu muitas portas
para que o não alcoólicos crescesse. Então, o algoritmo, ele começa a propor e fazer recomendações de não alcoólico que antes o vendedor da Ambev tinha um certo viés das marcas Brahma, Skol, Antártica, e está tudo bem. Quando você traz a tecnologia, é como se você abrisse um mundo totalmente novo para esse cliente. Porque daí ele começa a entender que tem isotônico, que tem energético, que tem o refrigerante com açúcar, o refrigerante sem açúcar. E a recomendação, ela aumenta. A conversão para não alcoólicos aumenta. Perfeito. Então, eu diria que, assim, essa parte tecnológica, com muita inteligência e conectada com o tamanho da indústria, foi fundamental para esse crescimento exponencial de distribuição. Eu acho que um outro ponto muito importante, saindo um pouco do lado da tecnologia... Olha, Geraldo, desculpa eu só te interromper. O BIS, ele foi lançado quando? Pós-pandemia? Eu posso... Não, eu estava como diretor regional na época que foi lançado, né? E foi 2020, a gente começou a fase de adoção. Perfeito. Foi bem na pandemia. Legal. 2019 foram os primeiros passos, ainda como um projeto piloto. E ao longo de 2020, 2021 foi a fase de adoção. 2021 já com algumas ferramentas de engajamento, de comunicação. E eu diria que 22, 23 foi quando a gente passou a ter muita tecnologia, AI, algoritmo por detrás, assim, com recomendações muito personalizadas, assim, que realmente destravou. Bacana. Eu te interrompi, você ia falando, então primeiro foi a tecnologia, e aí voltando, você ia falar... Eu acho que tem um lado da Ambev, que aí eu acho que é um lado muito conhecido, assim, todos esses anos, que é o sistema de gestão. E até hoje o sistema de gestão da Ambev ele é muito forte. Então, como que eu utilizo o sistema de gestão aqui, né, do nosso lado? A gente tem hoje um modelo de metas que teve uma evolução muito bacana nos últimos anos, até para vocês saberem, antigamente as metas aqui da Ambev eram muito mais metas individuais, então as pessoas, até o nível do analista, até o analista tinha uma meta individual ali com 5 metas, todas as funções, basicamente todas as pessoas tinham metas, né? E o peso das metas coletivas da Ambev eram bem menores. De 4 anos para cá, as metas passaram a ser mais colaborativas. Então, para vocês entenderem, o último nível que tem meta individual é o nível da gerência sênior. Então, a gerência média, a gerência mais júnior, coordenadores, já não tem mais metas e o bônus dele está ligado a uma meta de uma unidade de negócio menor. E quando a gente tem um sistema de metas assim bem integrado, eu acho que isso eu diria que foi o segundo grande fator. Então a gente conseguiu colocar tanto nas metas colaborativas e coletivas da Ambev, quanto nos manuais de excelência operacional, esses meios para que a gente alcançasse uma distribuição que a gente já entendia que era adequada. Hoje o Guaraná, assim, ele é a terceira maior marca da Ambev. Ela está presente em 70% dos lares brasileiros. Então a gente via que existe um gap de distribuição que não condizia com a marca. É uma das marcas mais amadas do Brasil. E quando a gente conseguiu colocar dentro desse sistema de gestão os incentivos corretos, sem que fosse um voo de galinha, sem que fosse algo que no ano seguinte já caísse, a gente viu que o crescimento ele veio de forma muito mais orgânica, com as pessoas entendendo o que realmente precisava ser feito. Então, eu acho que isso foi muito legal. E a gente, na nossa convenção de vendas de 2024, a gente abriu esse sonho, dividiu com mais de 6 mil pessoas esse sonho. Então, quando você coloca um sonho, né, o sonho grande, e consegue colocar todo mundo em direção do sonho, com um bom sistema de gestão e a tecnologia a seu favor, não tem como dar errado, né? Então, acho que foi um pouquinho disso assim que a gente veio trabalhando para endereçar. Que legal, cara. Sensacional. Bacana. Ô, Ligeiro, se me permite, é super legal a construção, né, do case. Marca super conhecida. A malha que a Ambev tem já no Brasil é super
é gigantesca, né? Então, claro que os canais de distribuição aí que você já tem hoje, familiaridade com a tecnologia, com as pessoas, com o sistema de gestão, tudo isso colaborou para pulverizar ainda mais, né? Salvo engano, a Nielsen apontava nos últimos anos que o Brasil tinha 1.200.000, 1.300.000 PDV, salvo engano. Então, imagino que vocês chegaram quase no platô do que Nielsen. Estou por fora um pouquinho do mercado de consumo, né? Mas acho que era um pouco disso, né? Você está perfeito, Eduardo, é isso aí. E conseguir chegar nesse número aí quase no teto do mercado, a máquina por trás é muito grande. A engrenagem da distribuição, da logística, né? Vocês conseguiram, além de engajar o time de vendas, time de distribuição também, que eu sei que é bastante sensível à cadeia de distribuição para a indústria, né? Sim, não, perfeito, né? Então, é muito legal isso, porque, por exemplo, eu vou pegar aqui no nível de um centro de distribuição, né? As metas hoje, o bônus de um gerente de logística não são metas da logística, são metas do dono da operação. Isso é um pouco até diferente da sua época, Eduardo. O gerente da logística teriam metas específicas da logística, devolução, custo, caixa caminhão, drop size, turnover, né, da equipe logística, absenteísmo. E hoje, o gerente de logística ele é medido pelo resultado da operação que ele está inserido. O dono da operação, que é o gerente comercial, ele tem metas comerciais, mas ele também tem uma meta de logística, uma meta financeira. Isso traz um senso de colaboração muito grande, né? O diretor regional, ele acaba olhando todo, né? Aí ele tem as metas dele, os staffs deles, né, do diretor regional, tem as suas metas, mas tudo parte de um sonho comum, né? E o nosso sistema de logística hoje, ele vem sendo extremamente eficiente, com todas as integrações que a gente tem de marketplace também, com todos os portfólios que a gente vê sempre várias maneiras de entregar o melhor nível de serviço, né, sendo muito eficiente. Então, o nível de serviço da Ambev, que antes do BIS, eu acho que era de 30% NPS, hoje já ultrapassou 65%. Né? E a gente está buscando aí a excelência para 70%, 80%. Então, eu te diria que a logística hoje, né, ela está super comprada. Inclusive, essa é uma outra grande diferença, acho que do passado. A gente, né, no momento que você tem, eventualmente, mais venda do que capacidade de entrega, né, antigamente, quando eu era gerente de vendas há, sei lá, 12 anos atrás, 13, 14 anos atrás, o que você fazia? Então, assim, cara, deixa eu pegar os menores, você corta e prioriza a entrega. Hoje é o contrário. Hoje, você prioriza os menores, porque o nosso grande objetivo é a NPS. A companhia, você tem níveis de vice-presidência com meta de nível de serviço dos clientes. Legal. Então, é muito mais importante para a gente atender o menor, porque essa pessoa estar engajada com a gente é algo que a gente vai colher também no longo prazo. Sim. A nossa reputação como Ambev passou a ser algo diferencial assim, para a gente. Então, sim, o time da logística, assim, ele é extremamente parceiro, assim, não tem nem como dissociar. E, de novo, eu volto a falar, eu sempre gosto de falar muito sobre o papel que o time industrial tem tido aqui na nossa jornada de crescimento, tanto de cerveja, né, mas falando aqui como não alcoólicos, principalmente. Muito legal. Ligeiro, você falou na tua primeira resposta, achei bem legal a forma, assim, bem didática como você trouxe, né, os 3 pilares que ajudaram a chegar num 1 milhão de pontos de vendas, né? Você falou o BIS, que tudo tem um foco bastante grande em consultividade, em sellout, né? O BIS, aí você trouxe o segundo pilar, que foi a questão das metas colaborativas, a mudança da estrutura de metas da Ambev, e o terceiro, o sonho grande, que foi na convenção falar para todo mundo do 1 milhão e fazer o time se engajar, né? Mas nesse contexto todo, ajudou e fez vocês a chegarem nesse 1 milhão de PDVs. Uma vez que chegou, tem que garantir o giro, né? Aí é a outra ponta da cadeia, né? Qual que foi qual que foi o trabalho que vocês fizeram? Talvez seja mais com marketing, né? A gente tá falando aqui de vendas, mas enfim, na tua visão, o que garantiu esse giro também para que esse 1 milhão de pontos de vendas não fosse um voo de galinha, que nem você falou, né? Chegar e deschegar, né? Qual que é o trabalho que tem sido feito? Quais são os focos para isso?
Perfeito. A gente está nesse momento agora, Maurício, porque esse 1 milhão de compradores, ele foi alcançado em dezembro, né? Então, foi realmente assim o nosso marco ali de dezembro de 2024. E eu te diria que agora, né, Todo mundo dando presente bom para a família em dezembro. Tá brincando? Eu acho que o papel agora, né, e como a gente vem acompanhando, é natural que exista aquele PDV que passa a ter o produto, né, e deixa de comprar. Assim como tem o que testa o produto e vê que ele gerou valor. Claro. Né? O que é mais legal disso? Dentro do algoritmo do BIS, ele vai conseguir, agora que o PDV comprou, fazer as propostas corretas para que esse mesmo ponto de venda agora tenha incentivos de recompra, porque pode ser que num primeiro momento ele ainda não percebeu a importância para o faturamento dele, então agora, uma vez comprado, esse produto passa a fazer parte de um portfólio ideal, e aí existem recomendações de recompra, e também é muito legal, porque o sell-in que o BIS gera está totalmente ligado ao sell-out. O que eu quero dizer? Existe uma ferramenta hoje do representante de negócio que chama BISforce. O que é o BISforce? Nada mais é do que um gamification do nosso representante de negócio no momento que ele entra no ponto de venda. E esse gamification está totalmente ligado com o que o cliente fez de compra. Então, vou dar um exemplo aqui. Se um cliente nunca tinha tido uma compra de Guaraná, dentro do BISforce, do representante, nunca existiu uma tarefa de coloque o material de trade de Guaraná Antártica e execute o preço a X. Uhum. Não tinha. Por quê? Não tinha agora. Porque não tinha tido a compra. Uhum. Né? Aquele cliente ele tinha uma tarefa de execute a Brahma ao preço X, coloque um material de hack de trade, né? Abasteça a geladeira, né? Com produtos de cerveja. Então, era mais uma linha voltada para aquilo que o PDV tinha comprado. Perfeito. O BIS está num nível de maturidade que, uma vez que teve a compra, agora o BISforce ele vai ser adaptado para que existam tarefas de sellout para o novo produto. E aí a gente passa agora a acompanhar quais são essas tarefas relacionadas a Guaraná. Por exemplo, uma incrementalidade, por exemplo, de uma embalagem nova. Vamos supor, aquele PDV que comprou pela primeira vez comprou a lata. Uhum. Só que essa é uma região que não é de lata, é uma região mais voltada para os 2 litros. Uhum. Então o bicho fala, deixa eu recomendar agora o 2 litros. Não, agora que o cara comprou 2 litros, eu vou recomendar que ele bote o produto na geladeira, porque produto gelado vende mais. Perfeito. Tem produto gelado, mas não tem material de trade, não tem o cartazete executado. Exato. Eu vou recomendar que tenha o cartazete. Então, existem uma série de tarefas ligadas principalmente a portfólio e execução, além de nível de serviço, que ajuda nesse sellout. Tá? De novo, claro que vão ter clientes que vão deixar de comprar natural. Sem dúvida. Quando a gente vê... Mas também vão ter clientes, de repente, que não compraram e esse teu próprio BIS vai identificar que, tu não comprou, mas o cara que é parecido contigo comprou e funcionou, ó. Por isso sugerir, né? Excelente ponto, que é um pouco dos PDVs semelhantes numa mesma região, com o mesmo nível de perfil econômico, porque isso o BIS também entende. Se é um PDV pequeno, se é um PDV grande. Ligeiro, deixa eu pegar um gancho aqui que eu achei super interessante, o BIS, né? O Brasil ele tem muitos players regionais, né? Então imagina que no Nordeste tem players regionais, no Sul tem outros, no interior de São Paulo tem diversos, enfim, Minas outros, né? De refrigerante, né? O BIS, como é que vocês estão coletando insight de competitividade hoje, marcas locais, né? Para medir esse share no ponto de venda. O BIS também faz isso? Vocês usam alguma outra ferramenta? Não, hoje assim, a gente olha mais para a gente, né? De novo, a gente olha um pouco do que existem, quais são os tipos de embalagem que determinados PDVs, pontos de venda, compram, a gente tenta fazer propostas por similaridade. Né? Mas a gente consegue, sim, por similaridade, fazer as recomendações. Então, pensando assim, se você tem um mercado hoje
que é um mercado com players regionais mais fortes, né? A gente tem hoje uma bebida que é a Suquita, que tem uma proposta de valor menor do que o Guaraná. Então, a recomendação que o BIS faz talvez não seja de um Guaraná ou de uma Pepsi. Vai ser mais voltada para uma Suquita, que hoje a gente tem um preço menor, mais acessível. Então, a gente consegue ter marcas para cada tipo de público e hoje o BIS sim, ele consegue entender se, de acordo com aquela região, por ter uma renda per capita menor, talvez a Suquita tenha uma proposta de valor melhor para aquele tipo de cliente / consumidor. Ligeiro, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vocês tiveram um crescimento chegaram a 1 milhão de PDVs com a venda do Guaraná e tiveram um aumento de 50% da venda do Guaraná Zero, né? O Guaraná Zero realmente é algo que me chama bastante atenção, sim, porque é um produto, claro, a gente sabe que o mundo caminha para um lugar de mais saudabilidade, etc, né? Mas eu, como um consumidor que não estou no meio da cadeia, né? Não percebo as outras marcas tendo essa mesma expressividade, assim, né? O que você acha que foi o grande diferencial que fez a Guaraná Zero crescer tanto? Porque eu não posso falar pelos concorrentes porque não tenho os dados, mas tenho a impressão que não cresça num tamanho tão consistente quanto o Guaraná, né? O que é a fórmula de sucesso do Guaraná Zero? Maurício, eu te diria que foi do momento que a gente realmente parou para escutar os consumidores, de que o sabor já não entregava o que eles tinham de expectativa, né? Então, hoje, o grande diferencial do Guaraná Zero, eu te diria que é o sabor. Então, assim, foram mais de 100 testes para que a gente conseguisse ter um sabor igual ao do original. Sim. Então, e o original, ele tem uma característica de doçura, né? Ele tem essa característica. O original, pensa assim, o Guaraná Antártica, ele tem desde 1921, né? Então, uma marca, assim, extremamente amada, que tá, assim, não tem, acho que um brasileiro que não goste de Guaraná. Então, quando você traz um zero, que sempre tem uma rejeição, seja por assim, pelo aftertasting, quando você traz um refrigerante zero, sem esse aftertasting, né? E para um sabor igual ao do original, e você faz um trial massivo, e esse trial massivo foi feito através, né, de várias plataformas, e a principal delas que a gente abraçou foi o Carnaval, e a gente faz 2 anos, a gente abraçou o Carnaval com o Guaraná Antártica para gerar esse trial, a pessoa fala assim, opa, esse Guaraná Zero, que hoje está lindo agora, embalagem super nova, todo com uma proposta nova, tá tão bom quanto o Guaraná regular. E além disso tudo, não tem açúcar, né? Então, para mim, assim, esse lado de tecnologia, de sabor, somado a uma estratégia integrada, vendas e marketing, para mim, foi o grande diferencial. E nada disso teria acontecido se a gente não tivesse parado para escutar o consumidor, né? A gente era uma Ambev no passado que falava que a gente sabia tudo, agora a gente quer aprender tudo. Então, parar para escutar o que as pessoas estavam falando tem sido algo bem recorrente na companhia aqui na Ambev nos últimos anos. Acho que isso faz um pouco parte da nossa evolução cultural enquanto funcionários, empresa. E eu te diria que, assim, graças a essa escuta ativa, a gente teve muito sucesso. E é claro, eu acho que é um ponto importante, assim, para trazer. Existiam consumidores muito fiéis com Guaraná Zero antigo. Existia, né? Mas quando a gente olhava o todo nos dizia que fazer a mudança Fazia sentido. do sabor era o que traria esse crescimento. E aí veio bastante da ousadia da tomada de decisão de você, né, ter ali o ok para seguir com esse projeto, né? E, de novo, não foi um projeto de vendas, foi um projeto da área como um todo. Perfeito. Beyond Beer. E deixa eu fazer uma outra pergunta antes, Edu, depois passo a bola para ti.
Mas teve algum tipo, a gente falou bastante aqui do ponto de vista do consumidor final, né? Aprovar o sabor, a embalagem mais atrativa, etc, etc, né? Teve algum tipo de incentivo para o sell-in, para o lojista também quebrar essa barreira para conseguir fazer esse crescimento tão expressivo? Tipo, algum tipo de incentivo para ele botar no PDV? Eu vou assim, elaborando aqui. A gente faz, sempre que a gente tem um lançamento, uma inovação, a gente se usa muito bem das nossas plataformas, né? E a Claro. plataforma que a gente tem aqui, que talvez vocês devam ser usuários ativos, é o Zé Delivery. Uhum. Sem dúvida. Então, o Zé, assim, já é uma plataforma D2C gigante. O Zé ele é muito maior para cerveja, então a gente vem trabalhando dentro do Zé com não alcoólicos, de maneira mais expressiva. Mas o Zé ele passou a ser quase que também um laboratório de teste trial para a gente. Olha Né? só. Então, por exemplo, se alguém vai lá e faz um pedido de Brahma e a gente entende que existe uma alta correlação de Brahma e consumidores de Guaraná, a gente vai e manda uma latinha de Guaraná Zero. E a gente fez isso. Né? Então, a gente usou muito o Zé Delivery para gerar esse trial. Interessante. Então, se você, até depois vocês podem observar no Zé, muitas vezes está logo na primeira página, assim, por 1 centavo, né? Porque aí você tem que botar algum número simbólico. Por 1 centavo você adiciona para a cesta e você recebe o produto. Né? E sempre que tem uma inovação aqui na Ambev, a gente usa muito do Zé como uma ferramenta de trial e insight. Né? Isso é muito importante. No final, o Zé Delivery ele serve muito como insight também para a gente. Por exemplo, a pessoa que comprou o Guaraná Zero virou um comprador recorrente, o que mais ele compra, o que mais ele consome. Mas o incentivo ele é sempre do ponto de vista do consumidor final, para o consumidor final puxar o consumo no cliente intermediário, que é o ponto de venda. Então, isso eu estou falando direto do nosso canal entre Ambev e consumidor. Quando a gente fala do BIS, cara, do BIS, eu te diria que assim, a gente pode ter tido algum incentivo inicial no primeiro ou no segundo mês, seja com um desconto a mais, mas no final a gente tira, é só para gerar recorrência inicial. Então, isso torna o case ainda mais interessante, né? Porque foi um crescimento realmente que não foi empurrado, né? Não foi com base em desconto. O sellout que pressionou o sell-in, né? Isso que é interessante. Exatamente, porque você garantiu o trial do consumidor, seja através do Zé, seja através dos eventos que a gente criou, né? A gente também tem que lembrar que existe o mercado do off-trade. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui na Ambev o que a gente chama de campanhas de marketing integradas, né? Que é basicamente momentos ao longo do ano que a gente para o time de vendas e marketing para fazer um plano único. E uma das coisas que a gente fez ano passado foi... Ano retrasado, quando a gente lançou o Zero, a gente fez uma execução massiva nos supermercados só do Zero. Né? Então, era todo o aplicativo que o time de vendas e os promotores possuíam, os incentivos que estavam lá era de executar o refrigerante Zero e não o refrigerante regular. E quando você botava o refrigerante Zero com ponto extra no supermercado, isso obviamente estimula o sellout. Né? Então, existiram vários incentivos, tanto do ponto de vista do off-trade, né, com uma presença de pontos extras muito maior, quando a gente fala de Guaraná Zero, e vale sempre lembrar que a gente tem um super parceiro aqui, que é a PepsiCo, né, Bebidas, então a gente trabalha de mãos dadas, assim, a gente fala, no final, é como se fosse uma empresa única, porque todos nós estamos super alinhados nos objetivos, e a gente usou também muito a força que a Pepsi Black tem para fazer essa execução. Então, as execuções casadas de Guaraná Zero e Pepsi Black foram um super sucesso. Isso ajudou muito, né, em todo o sellout. Então, eu diria que, D2C, uma estratégia de trade no off, né, que é o supermercado, atacado, muito clara em termos de execução de pontos extras e espaço,
E quando a gente fala do BIS específico, existiu compra sugerida e alguns descontos iniciais para que o comprador, obviamente, se sentisse atraído por aquele produto. E, é claro, o banner, né? A gente tem muita comunicação no BIS. Então, a gente estimulava muito também o comprador através de comunicações muito assertivas focadas no portfólio zero. Muito bom. Bacana. A minha pergunta era justamente uma curiosidade, Ligeiro, do portfólio zero, né, que você falou agora. É um número bastante expressivo, né, quer dizer, 50% da categoria de Guaraná Zero, né? O consumidor tem migrado, né, você falou no início, o Maurício também, né, para essa quesito de saudabilidade, o mercado cada vez mais vai para esse lado, né, o que é bacana, enfim. Isso impactou também as demais categorias ou famílias? Ótimo ponto. Eu acho que, assim, o primeiro grande beneficiado foi o próprio Guaraná, né? Então, acho que é legal trazer um dado, mas, assim, o Guaraná regular, ele cresceu muito, graças também ao crescimento do zero, assim. Olha que interessante. E, assim, foi um crescimento que a gente não via há bastante tempo. O Guaraná regular, ele passou, é quase que assim, o Guaraná Zero. Foi tão bacana, né? A campanha de comunicação, a premiumização, toda essa agenda muito intencional de vendas e marketing, que o Guaraná regular, ele surfou uma onda de crescimento muito interessante. Acho que esse é o primeiro grande, assim, ponto para trazer, né? Haja visto aí os 1 milhão de compradores, mas isso veio também muito volume. Quando a gente fala do portfólio zero, o portfólio zero ele cresce como um todo bem acima, 5 vezes mais do que o refri regular. Né? Esse dado é bastante interessante, né? Assim, em termos de quando compara percentuais, assim, é 5 a 6 vezes mais. Assim, realmente assim, é um segmento que é impressionante. Eu mesmo, assim, hoje eu compro só zero, assim, obviamente eu sou muito pouco representativo, assim, no Brasil, mas essa é uma tendência que vai seguir crescendo para diferentes níveis socioeconômicos, diferentes níveis geográficos do Brasil. Você tem peso de zero em São Paulo, Sul, maiores do que no Nordeste e Norte, por exemplo, isso tudo a gente acompanha, mas a tendência de crescimento, ela vem para todas os níveis sociais e geografias. Pensa que pouco do meu desafio aqui como diretor de não alcoólicos é ter uma estratégia muito clara e simples, com poucas coisas, para que eu tenha o time de vendas da Ambev engajado na minha causa. Porque lembra que no final, esse time tem Brahma, Exato. Portfólio gigantesco, né? Corona, Spaten, Budweiser, tem um marketplace. Eu espero que o diretor de alcoólicos tenha a mesma sensibilidade contigo, viu? Então, assim, é muito legal essa função que eu tô agora, porque você aprende, assim, muito a como pegar um mundo extremamente complexo, que é o de não alcoólicos, multicategoria, a simplificar. Então, eu tô todo o tempo exercitando a simplificação da estratégia. Né? E a gente tem que aqui falar de poucas coisas, mas com muita intencionalidade. Então, por exemplo, para mim, assim, o que foi o zero da Ambev nesses últimos anos? Foi, cara, o Guaraná Zero e fazer execução junto com a Pepsi Black. A Pepsi Black foi um super case de sucesso há 2, 3 anos, né? Inclusive, a Ambev foi reconhecida por 2 anos como a melhor engarrafadora da PepsiCo do mundo, né? Recebemos prêmios e foi fruto de um trabalho que foi feito com Pepsi Black. E no final o time de vendas tem que entender que, cara, tem o Guaraná Zero, que agora, né, tem todos esses atributos que eu comentei, e a execução junta com a Pepsi Black vai capitanear esse crescimento do nosso portfólio zero como um todo, né? E aí a gente é muito intencional nessa mensagem. Existe uma outra marca zero que cresce bastante, que é a H2O. Então, a H2O também é muito conhecida. É o refrigerante zero. E aí a gente tem uma outra estratégia, né, de trade marketing, de colocar a H2O quase como que menos como refrigerante, mais como hidratação. Então, existe uma proposta de valor um pouco diferente. E aí, de novo, eu vou voltar para o sistema de gestão. Você tem mensagens claras do que fazer com uma meta única. A meta era
crescimento de refrigerante zero. Como o time vai fazer, se é via o Guaraná Zero, executando o Guaraná com Pepsi Black, a gente define isso no BIS, define isso no Zé Delivery, e aí o time sabe como conduzir, enfim, para que o refrigerante zero como um todo cresça. Agora, a gente aqui do corporativo fala da soda zero, fala assim, não fala, porque se eu começar a falar de muita coisa, o time não vai conseguir absorver o que era mais importante, que naquele momento era Guaraná Zero com Pepsi Black, né? Então a gente acaba falando um pouco menos, considerando que tem muitas outras coisas na Ambev que a gente precisa ter, né? É para equilibrar várias marcas, né, Ligeiro, e senão fica difuso o recado, né? Mas eu achei interessante que, de fato, a categoria cresce, né? Acho que é um recado bacana, né? Ela impulsiona categoria zero e também outras, né? Enfim, que legal, interessante o número que você trouxe. Grandes números para vocês terem, né? A indústria hoje de não alcoólicos total, a projeção é de 2%, 2,5%, de refrigerante zero é de 20% a 25%. Nossa. Então assim, é realmente bem forte, assim, 10 vezes mais. Muito bom. Ligeiro, nós poderíamos ficar aqui mais 1 hora, quem sabe, falando sobre o assunto, mas temos, enfim, que encerrar o episódio. Foi um papo muito gostoso. Parabéns pelo case, realmente bastante impactante, né? Agora a gente entendeu porque que teu nome é Ligeiro, né? Tudo se conectou no final. Mas em nome da For Sales, eu, Edu, gostaríamos de te agradecer. Obrigado pela tua participação. Muito legal conhecer a tua história, conhecer um pouco desse case do Guaraná Zero e do Guaraná. Cara, eu que agradeço, assim, super prazer estar com você, Maurício, você, Eduardo. Cara, assim, contem comigo, tá? Para o que precisar, contem com a Ambev. E vamos junto nessa, trazendo mais conhecimento para os profissionais do Brasil. Muito legal, Ligeiro. Obrigado ao Edu também pela participação. Para você que ficou aqui até o final, se você gostou desse episódio, não deixa de curtir, comentar se você estiver vendo no YouTube e compartilhar esse episódio com profissionais de bem de consumo, profissionais, enfim, que estão querendo aplicar melhores estratégias de vendas no mercado de qualquer tipo de bem de consumo, não só bebida, também alimentos e etc, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.